Quando a gente pensa fator genético, né? Se você tem alguém na sua família, pai, avô, avó, mãe, enfim, que tem, sei lá, uma hipertensão, tiveram diabetes, câncer, qualquer coisa. O risco e o genezinho da doença você tem ali. Exatamente. O que vai determinar se você vai expressar esse gene ali ou não são seus hábitos também. Então, uma coisa vai caminhando junto com a outra. Então, se você, por um acaso, já tem, independente de ser atleta ou não, se você tem esse risco fator genético, por mais que você esteja fazendo exercício, tá cuidando do seu coração, cuidando da alimentação, se você tem esse fator genético aí, pode acontecer, né? Igual tem pessoas que falam assim, nossa, mas aquele fulano era super saudável, meu Exato. Deus, e ele estava lá fazendo exercício, né? E aconteceu, deu ruim. E isso pode acontecer, independente, né? Por isso que o cuidado tem que ser contínuo. Exatamente. Isso aí até envolve uma questão interessante, né? Por exemplo, a pessoa, quem que deve obrigatoriamente fazer uma avaliação cardiológica? Quem é obrigatório? Alguém tem obrigatoriedade em fazer isso? Olha, sedentários, todos deveriam passar por uma avaliação cardiológica antes de começar um exercício físico, né? Todo mundo. Um atleta, a coisa fica um pouco mais... Ninguém entra em consenso, né? Por quê? Acha que o atleta é saudável, né? Mas tem condições genéticas que não foram diagnosticadas, né? Um exemplo claro aí, miocardiopatia hipertrófica. É uma condição que a pessoa nasce, é uma doença genética, ela se manifesta na infância, geralmente, mas costuma não dar sintomas, e o coração fica mais hipertrofiado. É uma hipertrofia não fisiológica, né? Isso às vezes passa despercebido, porque ninguém sai fazendo ecocardiograma em todo mundo, né, por fazer, né? Mesmo em atletas, isso às vezes passa desapercebido, né? E é uma das grandes causas de morte súbita antes dos 35 anos. E isso traz uma questão interessante, né? Porque, assim, exercício físico, todo mundo fala que é bom, todo mundo fala que é ótimo, atividade física, mas fazer demais é bom ou não é? Traz malefícios, né? Você já falou do coração de atleta. Existem outras alterações que o exercício pode trazer, né, em pessoas que não têm condições genéticas associadas, mas em pessoas que têm condições genéticas associadas. Isso é um motivo de debate, sabe? Tem muita gente falando, olha, exercício físico demais faz mal, né? Um exemplo, uma das arritmias mais comuns na cardiologia, a arritmia sustentada mais comum, fibrilação atrial. O atleta ele tem 5 vezes mais fibrilação atrial do que o não atleta. Por quê? O coração remodela, o átrio aumenta, então ele tem fator de risco anatômico para ter isso. Mas, por outro lado, tem gente que fala assim, olha, será que esse paciente ele já não tinha uma condição genética predisponente para desenvolver fibrilação atrial e o exercício não foi só um gatilho? Assim como existem outros gatilhos, como o álcool, como infecção, né? E o caminho talvez seja mais por aí mesmo, né? Os praticantes de atividade física que desenvolvem alguma alteração, provavelmente eles já eram predispostos, já tinham alguma condição subjacente não diagnosticada. Por isso, se o indivíduo tem na história familiar, olha, minha mãe infartou com 40 anos, eu teve um primo que morreu de morte súbita, né? Esse cara tem que ter mais atenção, ele tem que ter uma avaliação mais especializada para ver se não tem uma condição genética associada, né? Não é o exercício que mata, na verdade. O exercício não é o vilão, jamais. Ele pode ser um gatilho em pessoas que são predispostas a ter algum problema.